Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 176, hoje é sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Inicialmente gostaria de agradecer a todos pelas manifestações nas minhas redes sociais em relação às minhas entrevistas para o Jornal Nacional e para o Jornal da Jovem Pan essa semana. O Jornal Nacional foi no último sábado, o Jovem Pan na segunda-feira, sendo que no Jornal Jovem Pan eu consegui mais tempo e aí consegui expressar aí algumas ideias que tem, algumas preocupações que tem com relação a esse conflito, não apenas em relação ao conflito da Ucrânia em si, mas também seus reflexos para o mundo todo, especialmente para o Brasil. Hoje, na nossa síntese geopolítica da semana, iniciando pela questão da Ucrânia, uma rápida cronologia de alguns eventos importantes da semana. Destaco na semana passada, na sexta-feira, como eu já tinha comentado que iria acontecer, tivemos a videoconferência entre o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, com o presidente da China, Xi Jinping. Foi a primeira videoconferência entre os dois depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, no dia 24 de fevereiro. E o que temos de resultados não são muito animadores. A princípio, uma síntese que podemos fazer é que o Joe Biden alertou a China sobre possíveis consequências econômicas para a China se ela continuar apoiando a Rússia na questão do conflito. E a China se posicionando, dizendo que é pela paz e que quer o multilateralismo, etc. Ou seja, a China tentando, de uma certa forma, se posicionar como um elemento conciliador nesse conflito da Rússia com a Ucrânia, relembrando a todos que o maior parceiro comercial da Ucrânia é a China. A China tem grandes interesses econômicos na Europa e esse conflito entre Rússia e Ucrânia diretamente não é positivo para a China. Mas, obviamente, isso é bastante complexo. A China tem essa parceria com a Rússia, recebe o maior fornecedor de armas para a China é a Rússia, também petróleo, gás. Então a China está costurando com muito cuidado esse seu posicionamento em relação ao conflito na Ucrânia. Prosseguindo, no final de semana tivemos a visita do ministro de Energia da Alemanha ao Catar, uma visita bastante importante. Foram estabelecidos alguns acordos entre a Alemanha e Catar para que o Catar venha fornecer gás. O Catar é um dos maiores exportadores do mundo de gás e isso é um grande avanço para que a Alemanha deixe de depender do gás da Rússia. Logicamente, temos que lembrar que a Alemanha ela não possui ainda terminais marítimos de recebimento de gás liquefeito, aquele gás que é transportado por navio, mas tem aí já a previsão de finalizar a construção de 2 desses terminais até o final deste ano. Então esse acordo com o Catar, sem sombra de dúvidas, é um passo importante para diminuir a dependência alemã do gás russo e mais um sinal de que a decisão russa de invadir a Ucrânia foi estrategicamente equivocada, porque vai perder não apenas o mercado alemão, mas também vários outros mercados na própria Europa. Em relação à semana, não tivemos muitos avanços das tropas russas no terreno da Ucrânia. A minha avaliação é de que a Rússia provavelmente já deve ter desistido de tomar Kiev e Kharkiv, as 2 principais cidades ucranianas. As tropas russas se mantêm ali numa posição próxima às 2 cidades, mas aquela ideia inicial de tomar as 2 cidades, inclusive depor o governo do Zelensky, colocando um governo pró-Rússia, essa me parece descartada. Pelo que eu estou observando, há uma tendência, a grande prioridade da Rússia nesse momento, militarmente falando, é fechar ali o Mar de Azov, acabar de tomar a cidade de Mariupol, a cidade portuária de Mariupol. Temos acompanhado aí os bombardeios na cidade, bastante intensos. Vimos que a maior parte das mortes e feridos do lado ucraniano tem ocorrido dentro da cidade de Mariupol e parece que a Rússia, então, tem Mariupol como principal objetivo de conquista e, na sequência, parece que a ideia seria fechar ali toda a região do Donbas, no leste ucraniano, de posse da Rússia. Vamos aguardar. Isso, na verdade, esse posicionamento no terreno da Rússia e, de certa forma, a defesa ucraniana tem a ver com as negociações que estão em andamento. Ou seja, quanto mais território, quanto mais posições importantes a Rússia conquistar,
ela consegue levar isso para as reuniões de paz que estão acontecendo com a Ucrânia, os entendimentos, para barganhar mais. E a Ucrânia, obviamente, quanto mais resistência conseguir demonstrar, quanto mais apoio ela obtiver do Ocidente, melhor ela fica para as negociações que basicamente estão na direção da Ucrânia não aderir à OTAN, ter assim na sua Constituição o compromisso de não aderir à OTAN, aquelas duas repúblicas do leste serem reconhecidas pela Ucrânia, ou seja, a Ucrânia aceitar essas duas repúblicas como independentes, e a anexação da Crimeia pela Rússia. Obviamente que a Ucrânia não quer isso, não quer esse reconhecimento, então, por enquanto, o conflito tende a prosseguir. Temos visto aí muitos problemas logísticos por parte da Rússia no terreno. Eles fizeram efetivamente alguns lançamentos de mísseis hipersônicos lançados por aviões nessa semana, até para demonstrar o poder de defesa, o poder da indústria de defesa da Rússia, mas militarmente sem grandes impactos, já que a Ucrânia não tem capacidade de se defender de mísseis dessa velocidade. Foi mais mesmo para tentar mostrar a força da Rússia em termos de indústria de defesa. Mas no terreno, o exército russo tem mostrado fraquezas, especialmente na questão do comando e controle, pois muitos generais russos têm chegado notícia a nós da morte de muitos generais e oficiais de alta patente da Rússia, o que demonstra a necessidade desses oficiais generais de se aproximarem da linha de frente e, obviamente, se expondo mais, acabam vindo a falecer. Então, estamos vendo aí um problema também de comando e controle, questão de guerra eletrônica, dificuldade nessa questão por parte da Rússia. E também no campo militar, tivemos a notícia ontem de um navio de guerra da Rússia atracado num porto ucraniano tomado pelos russos. Esse navio, pelas informações que tivemos das fontes ucranianas e de alguns países do Ocidente, esse navio russo foi atacado por forças ucranianas. Então, é mais um indício de que a Ucrânia tenta resistir ao máximo à invasão militar russa. Também chamando a atenção de que a Rússia segue dominando todo aquele litoral norte do Mar Negro, ou seja, bloqueando todos os portos ucranianos. Isso aí, no curto prazo, consegue-se, digamos assim, gerenciar, mas no médio e longo prazo pode trazer grandes consequências para a Ucrânia em termos de comércio exterior. E o alvo, digamos assim, o alvo estratégico mais importante do litoral ucraniano é o porto de Odessa, terceira maior cidade da Ucrânia, porto mais importante da Ucrânia e que pode ser um alvo para os russos nas próximas semanas, mas isso somente depois da conquista de Mariupol. Ontem, quinta-feira, tivemos aí 3 reuniões importantíssimas em Bruxelas, o G7, da própria União Europeia e da OTAN. Como resultado dessa reunião, tivemos aí a confirmação do aumento do fornecimento de armas para os ucranianos, confirmação de que a OTAN não entra dentro do território ucraniano, não vai estabelecer aí uma liberdade, digamos assim, áreas de segurança aérea, né, do espaço aéreo ucraniano. Isso não vai acontecer. Aumento das sanções contra a Rússia também foram estabelecidos, também foram divulgados ontem, e mais uma consequência, digamos assim, da decisão russa de invadir a Ucrânia. A OTAN e a União Europeia nunca estiveram tão alinhadas. Inclusive, os Estados Unidos também já confirmou o fornecimento de gás para a Europa ainda esse ano, um aumento substancial do fornecimento de gás dos Estados Unidos para a Europa para tentar diminuir a dependência dos europeus em relação ao gás da Rússia. Isso também é outra informação muito importante. E hoje o presidente Biden está indo para a Polônia para uma manifestação de apoio aos poloneses que estão abrigando aí os ucranianos, lembrando que já são mais de 3,5 bilhões de ucranianos que deixaram o país, no total 10 milhões de ucranianos, lembrando que a população ucraniana é de 44 milhões, 10 milhões de ucranianos já saíram de suas casas, sendo que 3,5 milhões deixaram o país efetivamente, sendo a grande maioria, cerca de 2 milhões, na Polônia. Então, o presidente Biden hoje vai à Polônia para mostrar aí o seu apoio, etc., tentando, obviamente, naquela direção dos Estados Unidos como grande líder mundial. Mas as coisas não são tão simples assim. Tivemos nova
votação na Assembleia Geral das Nações Unidas, e a votação foi mais ou menos a votação contra, ou seja, pedindo o cessar-fogo imediato do conflito, lá no conflito, por parte da Rússia, e vimos que a votação ela não mudou, o mesmo número de votos a favor, mesmo número de votos contra, etc. A Rússia, como tem a capacidade de veto no Conselho de Segurança, obviamente bloqueou essa votação, mas estamos vendo que aqueles países que se abstiveram na primeira votação em fevereiro seguem também na mesma posição, especialmente os países do sul da Ásia, Índia, Paquistão e Irã. E falando nessa situação, vamos para a segunda parte do nosso podcast de hoje, que foi a visita do ministro de Relações Exteriores da China ao Paquistão essa semana. Ele participou da reunião de cooperação, da Organização de Cooperação Islâmica, que aconteceu segunda, terça e quarta, lá em Islamabad, capital do Paquistão, e com a presença de 56 ministros de Relações Exteriores de países islâmicos e o ministro de Relações Exteriores da China. Ou seja, vejam a importância, o peso da China nos países islâmicos, né, como a China, em termos econômicos, conseguiu penetrar nesses países, conseguiu estreitar relações desses países, tanto é que o próprio ministro de Relações Exteriores da China, convidado para participar dessa reunião. E na sequência dessa reunião, ele voou a Cabul, a presença dele em Cabul mostra o apoio da China ao governo talibã. Na semana que vem ocorrerá uma reunião de vários ministros de relações exteriores ali dos países do entorno do Afeganistão, inclusive o próprio governo talibã, na China, ou seja, a China se posicionando aí como a liderança mais relevante na tentativa de tentar ajudar essa crise humanitária que está ocorrendo no Afeganistão, seríssima, e obviamente tirar proveito aí das riquezas minerais que todos sabemos que o Afeganistão tem. Mas não é tão simples assim, sabemos o que já aconteceu no passado, a dificuldade de países externos se darem bem, digamos assim, no Afeganistão. Não é coisa fácil, a China sabe disso, mas a China se posicionando aí como uma liderança ali também nessa questão do Afeganistão. E logo após o Afeganistão, voou para a Índia. Muito importante essa visita do Wang Yi à Índia, a Nova Delhi, onde esteve com o ministro de Relações Exteriores da Índia ontem e com o assessor de Segurança Nacional da Índia. O tema principal, obviamente, são aquelas questões na fronteira entre Índia e China, lá no Himalaia, lembrando daqueles conflitos que ocorreram em 2020. Desde 2020 é a visita de mais alto nível da China à Índia. E aqui um detalhe interessante que tem a ver com a situação do conflito da Ucrânia. Vocês sabem muito bem que a China, com essa boa relação que tem com a Rússia, e a Rússia tem excelentes relações com a Índia. A Rússia também é o maior fornecedor de armas para a Índia, já comentamos isso aqui em outros podcasts. E a China, então, essa visita de ontem me parece uma tentativa da China de trazer novamente a Índia para esse bloco com a Rússia, e isso, sem sombra de dúvida, deixa o Ocidente muito preocupado. A Índia é um país importantíssimo, Estados Unidos tentando atrair a Índia o máximo possível com aquele Quad, né, que nós já falamos aqui também, mas a Índia sempre tentando se posicionar de uma maneira independente, tanto de um lado como de outro, mas de qualquer maneira vamos aguardar os desdobramentos dessa visita do ministro de Relações Exteriores da China à Índia ontem, um evento bastante importante. Tanto no quadro do Estamos de Olho, além dessa crise humanitária no Afeganistão, vamos ver essa reunião da semana que vem que vai acontecer na China, também estamos de olho nas negociações do programa nuclear do Irã, que não avançou muito essa semana, estávamos otimistas na semana passada, mas obviamente os Estados Unidos têm muita preocupação de voltar ao acordo. Vocês lembram que os Estados Unidos saiu do acordo em 2018, muitas sanções econômicas em relação ao Irã, mas a impressão que me dá é que os Estados Unidos, bastante influenciado por Arábia Saudita, Israel, que não querem a volta dos Estados Unidos ao acordo, porque acham que isso vai liberar recursos financeiros para o Irã e, digamos assim, de uma maneira paralela, o Irã vai prosseguir no desenvolvimento da sua arma nuclear de qualquer maneira. Essa é a grande preocupação de Israel e também dos países árabes da região. Falando em Israel, nessa questão, Israel se reuniu, o primeiro-ministro israelense se reuniu com com o presidente do Egito e com o emir dos Emirados Árabes Unidos essa semana,
numa discussão de alto nível para estreitar relações entre esses três países e também tentar atrair a Arábia Saudita. Lembrando que a Arábia Saudita ainda não tem relações diplomáticas com Israel, mas essa ida do primeiro-ministro de Israel, essa reunião com os Emirados Árabes Unidos e com o Egito, me parece nessa direção. E também, fechando o nosso quadro do Estamos de Olho, o lançamento de míssil balístico da Coreia do Norte. Um grande lançamento essa semana, na verdade foi ontem, né? O lançamento de mísseis da Coreia do Norte. Esse míssil, pela avaliação inicial de Japão e Coreia do Sul, foi o mais longo, digamos assim, o de maior alcance até hoje. O último lançamento parecido com esse ocorreu em 2017, ou seja, já faz 4 anos que não existe um lançamento de um míssil dessa capacidade, e pelas informações que temos, esse foi ainda mais de mais sucesso. A Coreia do Sul retalhou, entre aspas, fez também lançamentos de armas ontem, lançou vários mísseis, tanto de navios como de terra, etc., teste de armas no mar, para tentar dar uma resposta à Coreia do Norte. Lembrando que o novo presidente da Coreia do Sul vai tomar posse em maio e ele é conservador, é de direita, é mais favorável a uma posição mais dura em relação à Coreia do Norte, diferente do governo atual da Coreia do Sul. E fechando o nosso Conexão Geo de hoje, com boa notícia, o anúncio pelo ministro de Minas e Energia do Brasil de que o Brasil vai conseguir aumentar sua produção de petróleo substancialmente esse ano, mais 10%, devendo atingir aí cerca de 3.300.000 barris por dia, em média, neste ano de 2022, para tentar ajudar essa crise mundial de combustível, essa redução da dependência do mundo do petróleo russo. Então, sem sombra de dúvidas, é uma boa notícia para o Brasil e para o mundo também, colocando mais petróleo no mercado internacional. Com isso, fecho o nosso Conexão Geo de hoje, agradecendo a todos pelo prestígio, desejando um excelente final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.